Olá, amigos! Eu sou o Del Santana e esse é o nosso Eita Podcast. E hoje nós vamos bater um papo muito interessante com ela que é médica e é deputada federal do estado do Espírito Santo, a nossa amiga doutora Soraya Manato. Tudo bem? Oi, Del, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Tudo bem. Boa tarde a todos os ouvintes. Estamos aqui no município de São Mateus com muita alegria, sendo muito bem recebido, como eu sempre sou nesse município. E vamos aí bater um papo, né? Sim, vamos falar um pouco da sua trajetória, né, da sua história de vida também, e um pouco da sua atuação atualmente na Câmara Federal. Soraya, o Manato esteve aqui, bateu um papo com a gente, muito bacana, contou um pouco da história, né, de vida dele, um pouco da história de vocês, né, que estão entrelaçados. A Soraya, para quem não sabe ainda, a Soraya é a esposa do nosso ex-deputado federal e pré-candidato a governador Manato, aqui do Espírito Santo, e ele contou um pouco dessa história, mas eu queria conhecer um pouco da sua história. Você nasceu aonde, Soraya? Na realidade, eu nasci no interior de Linhares, mas aos 3 anos de idade eu fui morar no município de Vila Velha, né? Então, até então, minha mãe, inclusive, mora lá nesse município até hoje, né? Eu sou médica, tenho mais de 30 anos de formada. Como que surgiu esse interesse pela medicina? Eu não sei, eu não lembro, assim, acho que na adolescência mesmo, eu já falava que ia ser médica e foi tomando o caminho, estudando, se preparando, e aí formou e... Formei, fui para Belo Horizonte, fiz residência médica lá, voltei para o Espírito Santo, comecei trabalhando no Hospital Evangélico, que eu sou ligada até hoje a esse hospital, não trabalho lá há muitos anos mais, mas por todo o trabalho que o hospital faz, porque ele é um hospital, né, filantrópico. Então eu trabalho muito com esse hospital, ajudando. Depois nós tivemos 2 filhos, meus filhos também são médicos, e é isso, essa é a minha trajetória. O Manato falou um pouco aqui sobre essa questão de como você chegou a ser candidata, mas eu queria saber o seguinte: antes de ser candidata, você tinha algum interesse pela política, de modo geral? Não, eu não tinha interesse pela política, não. Eu, nos 4 mandatos de Manato, 16 anos, nos finais de semana ele sempre viajou muito para o interior. Manato sempre foi um parlamentar municipalista. Sim. Então, na sexta-feira, geralmente, ou no sábado de manhã, eu vinha para o interior com ele. Então, nessa, eu fiquei conhecendo muitos prefeitos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, né, as esposas dos prefeitos, as esposas dos vereadores. Então, eu já tinha essa entrada dentro do mundo político, mas sem exercer a política. Eu ficava realmente nas discussões. Eu ficava à parte, eu não dava opinião de jeito nenhum. Ia mais como companheira mesmo do Manato. Sim, assim. mas eu acredito que, mesmo assim, você observava muito e percebia muitas condições de alguns municípios, né? Não, eu comecei a conhecer, né, a realidade dos municípios, porque eu sou médica, então eu entendo muito de saúde. Mas também comecei a ver que um município tem outros problemas, saneamento, infraestrutura, segurança, os problemas da agricultura. Isso daí eu já sabia. Então, tanto é que na campanha, na minha campanha para deputada federal, que na realidade ela durou 35 dias mais ou menos, porque até então eu não ia ser candidata, na minha campanha para deputada federal, e Manato era pré-candidato a governador, Manato, eu não circulei com Manato. Manato ia para um lado, eu ia para outro. Isso aí, foi fazer uma sua estratégia, né? Já tinha esse conhecimento com as pessoas, então ficou muito mais fácil para mim. Sim. Como que foi? Você recebeu essa notícia assim, falou, agora você vai ter que ser candidata, não tem jeito não. Como é que foi o impacto? Eu tinha viajado de férias com meu filho, que ele mora em São Paulo, né? Então ele ia para o Japão, me convidou para ir com ele, aí nós fomos. E nós fomos em agosto para o Japão. E nós chegamos no final de agosto, né? E aí eu ainda trabalhei, lá pelo dia 25 de agosto, eu trabalhei mais uns 5 dias no hospital para organizar a minha vida. Em setembro, eu parti para a campanha. Na realidade, né, eu não posso deixar de registrar aqui que esse 1 mês de campanha, minha eleição, não é decorrente de mim, logicamente,
que eu trabalho na saúde há mais de 30 anos. Sim. Mas eu devo essa eleição a todos os 16 anos de mandato como parlamentar e também Bolsonaro, logicamente. Nós vamos falar um pouco sobre essa eleição de 2018, que foi uma eleição disputadíssima, mesmo o presidente Bolsonaro estando ali à frente das pesquisas. Algumas pesquisas mentiu e diziam que não estava, e foi um desafio até mesmo para quem estava junto com ele, né, ali na disputa, sendo candidato a deputado federal, estadual, governador. Foi um desafio de fato. Mas aí, Soraya, você então recebeu essa notícia, caiu para dentro para fazer campanha. Sim. Quais foram os principais desafios que você percebeu assim na campanha, enquanto mulher, enquanto candidata? Os principais desafios que a gente vê na campanha é que realmente as pessoas, né, apontam onde que deve chegar o recurso, aonde que deve chegar a emenda, porque essas emendas são nada mais do que fruto do pagamento dos impostos das pessoas. Essas emendas têm dificuldade de chegar, têm dificuldade de beneficiar realmente quem precisa. Sim. Seja na agricultura, seja na saúde, seja na educação, seja na infraestrutura. Por quê? Porque muitas vezes o parlamentar dá uma emenda e simplesmente o prefeito desvia a função daquela emenda. Verdade. E coloca onde ele quer. Então, aquelas pessoas que iam ser beneficiadas, né? Então, o prefeito ele escolhe, não vai ser beneficiado. Você vê, recentemente, eu coloquei uma emenda parlamentar para o município de Jerônimo Monteiro. Foi um ônibus com elevador para dar para Pestalozzi. Puxa. Para as crianças poderem, né, fazer os locomover, passeios, né? se locomover, levar para um lugar ou outro. Simplesmente o prefeito falou, não, esse ônibus não vai para Pestalozzi. Pegou o ônibus, alocou para outra função. Para outro setor lá. Então, infelizmente, o prefeito, mas eu acho incrível que o Ministério Público não olha isso. Né? O Ministério Público deveria olhar isso. Sim. Essa questão, por exemplo, de destinação de recursos, de onde parte a sua decisão, por exemplo, para você escolher determinado município ou localidade para receber Quem um nos recurso? norteia, geralmente, são os prefeitos e vereadores. Porque eles estão lá na ponta, eles estão em contato com a realidade daqueles munícipes. Então, eles chegam para a gente e nos levam essas demandas. Muitas vezes também a gente vai no município entregar alguma emenda ou ver um outro negócio e vem os munícipes e nos falam de alguma demanda que a gente acha termômetro também, importante. Né? Então, como aconteceu, eu dei uma emenda parlamentar para um distritozinho do município de Itapemirim, para comprar, uma emenda que compra dos pequenos agricultores a sua produção, e essa produção, ela então, doada para as pessoas carentes, para as escolas, né, mais carentes e tudo mais. Isso é um programa do governo, mas eu dei emenda parlamentar. Chegando lá, as pessoas da comunidade me procuraram, falaram que eles moram num assentamento, e que até hoje eles não têm a titulação. Então, eu fui, junto com o superintendente do INCRA, descobri que nem medição da área eles ainda têm. Estão lá há mais de 20 anos. Puxa! Então, agora, eu tive uma reunião essa semana, quarta-feira, junto com esses assentados, e eu vou dar uma emenda parlamentar esse ano para fazer a demarcação, a medição da área deles, que é um dos passos para eles receberem a titulação. E a dignidade isso, né? Nós vimos aí um programa do governo federal que já beneficiou inúmeras famílias. São 7 etapas para você conseguir a titulação. Mas uma etapa custa dinheiro, que é a medição. Sim, então, essa que eu vou dar, as outras não dependem. Né? E agora já está com todas a titulação há mais de 22 anos que aqui no Espírito Santo não tem titulação. Então, agora, mais de 2.500 famílias vão receber a titulação, já está tudo certo. Então, você vê que a esquerda ficou tanto tempo no poder, fala que defende os mais necessitados, e há 20 anos o INCRA no estado do Espírito Santo não tinha feito nada. Só agora no governo do presidente Jair Bolsonaro que vai dar a titulação das terras. Sim. E aí você disputou a eleição, uma eleição acirradíssima, no estado do Espírito Santo são 10 deputados federais. Antes mesmo de sair o resultado, você imaginava que iria alcançar a vitória ou teve aquela... Era difícil, porque é meu primeiro mandato, foi uma coisa
muito rápida, então não tinha como eu ter uma previsão. Então a gente ficou esperando mesmo a urna, abrir a urna. E aí, quando você chegou lá na Câmara Federal, qual foi a primeira impressão que se teve assim? Agora já não é mais o meu marido, agora eu tenho, né, aqui a função de ser a deputada federal e eu preciso corresponder isso principalmente ao meu estado, né? Como que foi essa primeira impressão? Quando você chega na Câmara Federal, lá é um mundo, né? E lá tem regras e tem o regimento interno da Câmara dos Deputados. A primeira coisa que eu fiz foi me matricular num curso lá dentro da Câmara dos Deputados para aprender sobre o regimento. Lá tem N cursos, professores, pessoas muito capacitadas que são funcionários que orientam, da Câmara né? Federal. Então, eu fiz um curso de 2 meses sobre o regimento interno da Câmara para saber como que ela funciona, como que seria a minha atuação lá dentro, para eu poder fazer, tornar realidade os meus projetos que eu tinha na cabeça. E eu mesma já aprovei mais de 10 projetos de lei só no meu primeiro mandato. Olha só, que bacana! Entendeu? Então, eu fiz isso, fiz esse estudo e comecei a trabalhar. Lá na Câmara dos Deputados, você tem muito trabalho, porque o deputado federal, ele trabalha para o país e para o seu município. Sim. Então, e eu sempre trabalhei muito, então arregacei as mãos, Imagina. pra cima. Essa questão de aprovação de projetos é muito importante, porque muitos se falam, né, até mesmo os caras quando vão para campanha, falam assim, eu elaborei 600 e tantos projetos, 800 e tantos, mas aprovar mesmo, conseguir a articulação, porque são 513 deputados federais ali, cada um com a sua mente, cada um com o seu partido, cada um com as suas ideologias, e você precisa fazer com que tudo aconteça para que o seu projeto, como que você trilha esse caminho para conseguir que um projeto seja aprovado ali? Primeiro, eu acho que é muito importante dentro da Câmara dos Deputados é você mostrar que veio. Olha. Segundo lugar, você tem que ter o respeito dos seus colegas. Sim. Né? E terceiro lugar, realmente conhecer, né, as matérias que você, os projetos que você quer aprovar. Você tem que ter o poder de convencimento. Sim, imagino. Isso daí é muito importante. Imagino. Né? Então, é assim que a gente tem que trabalhar lá dentro. Primeiro, é aquilo que eu falo, tem que gostar de trabalhar e tem que conhecer os assuntos, tem que estudar. Tem que estar disposto, parlamentar, né? que não estuda, fica por fora, porque eu sou médica, eu entendo os assuntos da medicina, mas a agricultura eu não entendia, outros assuntos eu não entendia. E passei a estudar, a entender. Buscou, né? Porque eu faço parte de várias comissões, comissão da educação, comissão da Seguridade Social e Família, comissão das pessoas com deficiência, que é uma das minhas principais bandeiras lá, faço comissão da aviação e transporte, né? Tanto é que agora nós estamos com um projeto importante lá sobre a circulação de ônibus intermunicipais e interestaduais para aquele circuito aberto, né, porque vai facilitar muito a vida do contribuinte, a vida da pessoa lá na ponta, que ela vai poder sair de Vitória para São Paulo pela metade do preço de um ônibus que ela paga, um ônibus normal. Sim, né? olha. Entendeu? Então, é esse trabalho. Nós tivemos uma reunião antes de ontem mesmo com o ministro da Infraestrutura, justamente para discutir esse assunto, né? Porque esse projeto está na Câmara. É muito importante isso. A gente sempre trabalha pensando na população. Sim. Tudo que vai fazer vai ajudar a facilitar a vida da população. Durante a pandemia, né, praticamente a Câmara Federal ela ficou vazia, mas nós criamos a Comissão Externa do Coronavírus, que foi criada mais ou menos no dia 27 de março de 2020. Né? Aí entrou a pandemia, né? Aí nós ficamos 3 meses sem ir lá. A partir de julho, pelo menos eu e mais 4 deputados, toda semana estávamos lá à frente da comissão. Né? Nunca faltei um dia durante a pandemia. E nessa comissão, a gente trilhou muitos caminhos para o combate à pandemia. Sim. Que foi os equipamentos de proteção individual. Teve aquele problema aquela vez da falta de oxigênio. O meu projeto foi aprovado. Né? Seu projeto consistia em quê? O meu projeto consistia o seguinte: como estava a falta de oxigênio, o oxigênio ele é disputado tanto pela indústria quanto pelos hospitais. Isso aí. Então, o que estava acontecendo? Os presidentes das indústrias estavam judicializando
né, e ganhando a maior parte. Querendo, né, que esse oxigênio não faltasse para as suas indústrias. Sim. Então, eu fiz um projeto que, durante a pandemia, o oxigênio era prioritário para os hospitais. Nossa, que coisa Se sobrasse, iria para as indústrias. Porque uma indústria pode ficar sem produzir um mês, mas uma vida que se perde não tem retorno. Poxa, de suma importância esse projeto. Então, esse foi um projeto muito importante, fora outros que a gente aprovou sobre equipamentos de proteção. Você falou aí que é da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência. Aqui no município de São Mateus, coincidentemente, ontem, ou na terça-feira, estive com a presidente da APAI aqui do nosso município e com um rapaz que ele representa um grupo de famílias de autistas aqui. Existe algum programa, projeto que consiga acolher essa classe para dar mais suporte? Pelo que eu entendi, eles precisam de ter um local adequado para tratamento, principalmente para o autista, né? Para a pessoa autista. Existe algum tipo de programa? São todos esses assuntos que a gente discute na comissão e também dentro do parlamento. O grande problema das pessoas com deficiência é que elas não são respeitadas. Primeiro, pelos governantes. Né, principalmente pelo poder executivo dos municípios. Como eu te falei, que eu dei um ônibus para uma Pestalozzi e o prefeito simplesmente não colocou o ônibus nas Pestalozzi. Mas eu dei para a Pestalozzi, foi um pedido de uma ex-vereadora e a Pestalozzi, que estava pedindo que não tem. Em primeiro lugar, ocorre esse desrespeito para as crianças com deficiência. Então, a gente trabalha para quê? Por quê? Não é porque uma criança, um adulto, um jovem é deficiente que ele tenha menos direito do que nós. E agora nós estamos trabalhando muito porque houve aquela decisão do Supremo Tribunal de Justiça, né, sobre a questão do que as pessoas têm direito dentro dos planos ou não têm direito. Ah, sim, verdade. Né? Então, prejudicou muito as crianças que têm deficiência, principalmente também os autistas. Então, aí na Comissão de Seguridade Social e Família, nós convocamos o presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, ele foi lá na semana passada na nossa comissão, ficou mais ou menos umas 2 horas. Então, a gente explicou a ele que com essa decisão do Supremo Tribunal de Justiça, né, que são mais ou menos 3 mil procedimentos que a Agência Nacional oferece e que, a partir daí, não poderia judicializar. Muitas pessoas que têm autismo ou outras deficiências conseguem fazer seus tratamentos através da judicialização. Sim, indo até a justiça para... Então, agora, com essa decisão do STJ, isso iria acabar. Então, a gente chamou o presidente da ANS, então ele definiu com a gente que ontem ele teria uma reunião junto com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, os outros diretores, para definir. E ele me mandou, então, uma mensagem depois da reunião, eu mandei para todos os grupos, inclusive aqui de São Mateus, dos pais que têm pessoas com deficiência, né, que a ANS abriu, então, para todos os tratamentos necessários, psicólogo, psicoterapeuta, neurologista, por número infinito de consultas. Puxa, então, isso foi um grande avanço. Importante. Né? E agora, na quarta-feira, às 16 horas, a nossa comissão de trabalho, para esse assunto, vamos ter novamente uma reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para a gente ver o que a gente pode fazer para reverter essa decisão do Supremo Tribunal de Justiça, que limita naqueles mais ou menos 3 mil procedimentos que a ANS tem que oferecer. Então, esse é o trabalho que a gente faz para realmente defender a população. Quantas vidas são impactadas, né? Porque não apenas a pessoa ali, a criança, ou a pessoa, o jovem, adolescente, que seja, mas a família também, né? Porque o pai, às vezes, não tem um dinheiro para custear aquilo. E mais grave do que isso, quando você tem uma criança com deficiência, né, dependendo do grau, um desses pais... ele tem que parar de trabalhar. Não, praticamente porque ele se ele for pagar uma pessoa para cuidar, o dinheiro não cobre. Não, então, verdade. É uma renda que se tenha menos.
Segundo lugar, é uma sobrecarga, porque essas pessoas, eles tomam remédios, são remédios caros. Verdade. Terceiro lugar, tem que levar, quando consegue, uma fisioterapia, alguma coisa, ou para a própria pai, ou toda uma logística, né? Então, tem que ter toda a logística. Essas crianças, principalmente as deficientes, as crianças com autismo, elas são crianças que não suportam muito barulho, elas não sabem esperar, elas né? não conseguem entender, entendeu? Então, precisaria de ter um transporte adequado, mas não tem, muitas mães levam de ônibus. Verdade. E às vezes vão fazer uma consulta na Pestalozzi 3 vezes por semana, vão de manhã. Então, muitas vezes elas moram no interior, elas têm que ficar esperando até 5 horas da tarde é na isso rua, que acontece com a aqui. criança, para o ônibus passar, para elas voltarem para suas casas. Verdade. Então, é muito sofrimento. Então, se a gente que é parlamentar não olhar para essas crianças, quem olha? Por quê? Porque para a maioria dos parlamentares, o que dá voto é calçamento, é máquina e tudo coisas mais. Que são visíveis E essas pessoas que mais precisam. Então, é uma bandeira que eu agarrei mesmo, e não é para fazer demagogia. Eu acho que isso daí é um trabalho que todos nós deveríamos fazer, porque realmente essas crianças, tadinhas, sofrem e essas famílias sofrem muito mais. Né? Então, isso daí é muito importante. E agora também, recentemente, todo mundo viu, né, que a Agência Nacional de Saúde Suplementar também colocou um aumento de 15,5% nos planos familiares individuais. Isso impacta 15 milhões de brasileiros. Olha só. Então, vamos dizer, nós estamos saindo de uma pandemia. Sim. As pessoas estão realmente, como diz o ditado popular, com a corda no pescoço. Buscando retomar. Como que você vai aguentar mais um aumento de 15,5%? Sim. Então, eu entrei com o PDL, que é um projeto de lei, para assustar esse aumento, até a gente passar essa fase pior que nós estamos passando, porque além de sair de uma pandemia, nós estamos numa guerra da Rússia contra a Ucrânia. Também que afeta, então, aumento de combustível, preços. Aumento de energia, e isso tudo vai para a conta do contribuinte. Então, as pessoas já estão com dificuldades. Vem um aumento, então não é que a gente não queira que tenha um aumento. A gente sabe que esse aumento é necessário, mas no momento não é a hora. Não é o momento, né? Vamos deixar daqui a 6, 8 meses. Pelo que eu percebo, acho que falta também um pouco de solidariedade também, né, dessas instituições. O nome desse termo é compromisso social. É, isso aí. No momento, todo mundo, seja a medicina, seja as indústrias, qualquer área, nós temos que agora termos um compromisso social nesse momento. Não tem jeito. Cede e não é no Brasil, não. É no mundo. Estados Unidos... O próprio presidente dos Estados Unidos está pedindo para não se aumentar nada por causa desse comprometimento social. Agora nós somos seres humanos, temos que pensar uns nos outros. Mas aí você acredita que esse comprometimento social se esbarra na questão política? Porque a impressão que se dá é essa, principalmente no nosso país. Nós vimos aí, né, essa guerra travada entre o desejo do presidente e as decisões que são tomadas na Petrobras, por exemplo. Nós vemos outros setores também da economia que não se alinham com a vontade popular, que é de fato tentar retomar a economia, mas com responsabilidade, com compromisso, para que as pessoas consigam de fato, né, sobreviverem pelo menos. É o que as pessoas estão pedindo, para sobreviver. Você acha que esse comprometimento esbarra então nessa questão política ou não? Ou não tem? Com certeza, né? É a própria Petrobras aí, né, teve um lucro gigantesco, nunca visto antes, e agora, apesar desse lucro, essa distribuição de lucros para os cotistas, teve agora outro aumento, alegando essa crise. E não passou pela pandemia, é o que eu sempre falo aqui. Imagina se nós tivéssemos passado por essa pandemia com o governo que tinha aqui nesse país. Mas você falou também da questão da educação, né? Uma comissão que você faz parte. A educação no nosso país, pelo que eu percebo nos anos, né, ao longo dos anos, foi se construindo muito na base daquela coisa básica. Leva a criança para a escola, a criança lá é ensinada, tem aquelas... Muito foi pregado no nosso país aqui, ideologias, né? Misturando tudo ali. E chegamos hoje num ápice em que a educação, ela parece estar
precisando ser reformulada a cada dia que passa. Não tem jeito, até mesmo por conta da pandemia, teve que entrar a questão do EAD, as coisas. Como que se trabalhar a educação nesse contexto todo, pós-pandemia, guerra, um país passando por essa modificação de pensamento, a justiça entrando nas decisões, até mesmo, né, que são tomadas pela política. Como que se trabalha isso tudo? Del, eu acho que o país só vai se transformar o dia que nós conseguirmos oferecer para nossas crianças a educação integral. Mas uma educação integral efetiva. Não é essa educação integral que no governo anterior ao atual colocou uma educação integral que a criança estudava de manhã à tarde ficava ociosa ou estudava à tarde de manhã ficava ociosa. É educação efetiva. Você estuda de manhã, faz os deveres, faz aquele reforço que a criança está mais necessitada e depois ela vai fazer dentro da escola esporte, música, culinária, outras coisas, para ela manter a cabecinha ocupada. Verdade. E também dali surgiu provavelmente um futuro profissional, seja do esporte, seja da música, porque esporte é vida, esporte é saúde. Verdade. E outra coisa, as crianças que estudam integral, elas são mais bem alimentadas, porque elas fazem as principais refeições na escola. Muitas dessas crianças não têm refeição em casa. É verdade. Segundo lugar, elas têm o maior aprendizado em termos de escola. Mais foco, né? Mais foco. Terceiro lugar, você tira essa criança do período ocioso na rua. Então, ela se livra do abuso sexual. Sim. Então, você protege a criança integralmente. E também na questão de trabalho forçado, né? Que muitas crianças são... Final do dia, ela já vai para casa, já está alimentada, já fez a atividade, já está mais cansada, parte para dormir e acorda no outro dia. Sim. Então, isso já está comprovado no mundo todo, que a educação integral, ela é benéfica em todos os sentidos. É eficaz. Segundo lugar, mas o que é que os militares entram? Na educação, no respeito para com a professora. Entendeu? Porque hoje em dia o professor, ele tem até medo de chamar a atenção do aluno. Sim, verdade. São ameaçados com faca, com canivete, com revólver, levam tapa na cara. E não podem, fica de pés e mãos atadas. Preciso resgatar, né, a figura do professor como autoridade na sala. Não tem mais autoridade. Porque quando a gente era criança, a gente tinha respeito. Bom dia, professor. Boa tarde, professor. Sim, senhor, sim, senhora. Dava o dever, a gente fazia. Agora, nós precisamos também envolver as famílias mais na educação das crianças. Não adianta falar, não, vai para a escola, a professora que se vira. Não é assim. Sim. Não, outro dia eu vi até no YouTube um vídeo, eu acho que era uma reportagem de uma emissora de uma cidade, crianças, o professor permitia ou não e jogava a cadeira para o alto. Então, quer dizer, e a gestão que tinha lá era um não sei se isso teria muito a ver ou não, mas a gestão municipal era de esquerda, e aí o professor ele foi reclamar lá com a secretária, alguém lá, e ela foi advertida a não mexer com as crianças, que senão podia dar problema, que as famílias iriam lá. Olha só, que situação para um profissional. Nós estamos numa situação tão grave, não só aqui no estado e outros estados, mas eu falo do meu estado, tem crianças de 10, 11 anos que não sabem ler. Olha só, que situação, não sabe ler, B com A faz Bá. E outro dia eu estava falando com um professor universitário, sabe o que ele me falou? Soraya, eu tenho aluno de direito que não sabe escrever. Ele me falou isso. Então, hoje para onde que o país estava caminhando, né? A educação que a esquerda implantou é o seguinte, você não pode reprovar a criança. Então, uma criança de 9, 10, 11 anos que não sabe ler. E eu estou falando porque a filha da minha funcionária, que está comigo há 28 anos, ela tem 9 anos, ela não sabe ler. Olha só. Então, eu estou te falando, experiência que eu tive dentro da minha casa. Sim, eu mandei ela ler um negócio, ela falou que não sabia ler. Como é que pode, né? E ela estuda numa escola integral do município da Serra. Olha só. Aí eu te falo, aonde nós vamos parar? Então, tudo bem, eu acho que nós temos que valorizar o professor, mas nós temos que cobrar resultados. Sim, lógico, porque senão igual uma empresa, qual a geração que nós estamos preparando para o futuro, temos que cobrar resultado, né? Professor. Então, vamos dar um incentivo. Professor, você que mantiver a sua turma, né,
que aprendeu durante o ano, você vai ter um upgrade, qualquer coisa. Sim. Tem que dar um estímulo. Agora, não adianta só... Nem que seja uma folga, né? Uma folga, alguma coisa. Uhum. Essas crianças, como eles fazem no Nordeste. O Nordeste é assim. Olha só, Por isso que as escolas do Nordeste, que eram as piores índices do Brasil, hoje estão ocupando os primeiros lugares. Se e não é escola de capital, não, né? Lá na Caatinga, lá no interior. Pois é. Entendeu? Porque é uma mudança de mentalidade do professor. Não adianta você também só querer exigir das crianças. Nós temos que mudar a mentalidade do professor. Sim. Ele tem que ser estimulado a gostar de ensinar, porque ensinar não é para qualquer um. Não é qualquer um que sabe ensinar. Você pode saber tudo de um assunto, mas você não, às vezes não tem didática para ensinar. E você tem que prender a criança atenta àquilo que você está falando. Sim. O que vai fazer? Eu não sei, eu não sou professora. Mas nós temos que fazer com que os métodos pedagógicos, eles vão se evoluindo, né? E ao passo que vai se evoluindo, também o profissional vai se aprimorando ali, conseguindo, né, se adequar àquilo que está acontecendo. E esses métodos hoje que a gente, como nós estudamos, já não interessa mais às nossas crianças. Porque naquela época você não tinha computador, não tinha internet, não tinha nada. Hoje a criança, ela tem que se prender a criança na escola para outro método. Não adianta ficar só escrevendo no quadro. Não tem jeito. É o exemplo mesmo, né? Tem criança hoje que não consegue escrever ali o B com A. Mas se pegar um celular, meu amigo, destrincha isso aqui tudo, que nem você não sabe de onde que a criança tirou aquilo que ela está mexendo. Né? É uma situação. Vamos falar de saúde? Vamos. Nós passamos por uma pandemia, né? Público e notório. Nós já tínhamos uma altíssima demanda do país com os diversos casos, né, de doenças, na questão do tratamento da saúde, tínhamos a questão do SUS, e aí veio a pandemia, que foi, então, algo que se tornou prioritário. O combate à pandemia tornou prioritário ao país. Primeiramente, como que você viu essa questão, essa administração do combate à pandemia no país? Tanto na esfera do governo federal, quanto do governo estadual, nos municípios, qual foi sua visão sobre isso? Olha, na esfera do governo federal, ela foi a melhor possível. Muitas vezes, porque Bolsonaro era contra a vacina. Não importa a opinião do presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele liberou bilhões para comprar a quantidade de vacina que fosse suficiente. Verdade. Logicamente que chegaram no país, as primeiras vacinas foi a Coronavac. Para você ter uma ideia, eu tomei 2 doses de Coronavac, porque eu sou médica, trabalho em hospital, né? Os médicos foram um dos primeiros a serem tomados. Eu tomei as 2 doses. Fiquei negativa até tomar 6 meses depois a 3ª dose, que foi da fase. 8 meses depois. Só aí que positivou meu IgG. Então, o presidente Bolsonaro, ele não queria oferecer para a população brasileira qualquer tipo de vacina que foi feita a toque de caixa. Porque uma vacina, ela demora 20, às vezes 30 anos para ser confeccionada, para poder liberar para a população. E essas vacinas, veio um vírus lá da China, não sabe de onde que apareceu, e de repente nós estávamos a vacina pronta. Então o presidente Bolsonaro, ele ficou muito temeroso. Por quê? Qual o problema dessas vacinas? É que os laboratórios não queriam se responsabilizar pelo qualquer efeito colateral ou consequência. Tanto é que tem muitas pessoas que tiveram doenças graves, síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença que realmente, por exemplo, tem uma funcionária lá no hospital que eu fiz os 2 partos dela, uma menina de 42 anos, que está há 1 ano e meio na cama com traqueostomia, que teve Guillain-Barré após a vacina. Quem se responsabiliza por ela? Ninguém. E fica para o Estado cuidar, né? E a gente vai tem que ficar... A sorte que ela tem um plano de saúde, e a gente lutando com o plano de saúde, que agora ela precisa do home care, que ela está em casa. Tem uma mãe idosa, tem as crianças que ainda são jovens, pequenos, e quem vai cuidar dela? Entendeu? Então, é isso que Bolsonaro não queria. Agora... Mas abriu mesmo o cofre para comprar as vacinas que fossem necessárias. E ele fez realmente um trabalho excelente. O Sistema Único de Saúde é o maior sistema de saúde pública do mundo. Olha só. E muita gente critica, e né? Nós temos o maior meio de vacinação do mundo. A gente consegue vacinar o maior número de pessoas em um tempo recorde que nenhum país consegue fazer o que nós fazemos. Entendeu? Então, esse não foi o problema. Teve no início o problema da logística,
como Sim. as vacinas têm que ter uma temperatura tal, tem que ir lá para o interior do Amazonas. Então, verdade. ele mobilizou a Marinha, Exército, Aeronáutica. Ultrapassar rios, né? Levar de Isso, barco. Exército, Marinha, Aeronáutica, equipou todas as unidades de saúde com os refrigeradores necessários para manter as vacinas na temperatura ideal. E o grande problema do início da pandemia foi que esses grandes países, como os Estados Unidos e países da Europa, que são os defensores do mundo, eles compraram todas as vacinas e deixaram o resto do mundo chupando o dedo a ver navio. Verdade. Farinha pouco, o pirão deles foi primeiro. Né? Estados Unidos comprou 3 vezes mais doses do que a população ia precisar. A Alemanha comprou 3 vezes mais doses. Canadá, França, Inglaterra. E o resto do mundo ficou sem nenhuma vacina. Você sabe que tem países que só vão terminar a vacinação daqui a 10 a 15 anos. Olha só, nossa! Então é tão engraçado, é tão bonito você ver os países do primeiro mundo defendendo o Amazonas, o Amazônia, os nossos índios, mas primeira hora que surgiu uma pandemia, eles compraram tudo, deixaram todo mundo sem. Então falaram que Bolsonaro não queria comprar, porque não tinha. Porque esses países compraram, estocaram e jogaram muita vacina fora. Olha porque só, venceu. Que maldade. Como então, pode, né? esses são os bonzinhos, né? E a questão estadual? A questão estadual, o governo federal mandou mais de 16 bilhões aqui para o governo do estado. Ele não montou nenhum hospital de campanha, né? Usou a estrutura que já tinha, mandou... O governo federal mandou respirador para todos os estados, eu mesmo entreguei vários respiradores aqui. Então, ele teve todas as condições de tratar a população e sobrou muito dinheirinho, tá, amigo? Guardadinho. E a questão econômica, como que você viu, assim, no país, no estado, essa questão econômica que preocupa, né? Porque hoje nós estamos aí praticamente pagando a conta por conta de todas aquelas decisões precipitadas. Mesmo com isso tudo... O nosso índice de desemprego caiu muito, né? Nós estamos evoluindo. Nosso crescimento está em alta, acima de vários países. E nós temos um grande trunfo que é o agronegócio, né, meu amigo? Ele alimenta... Sim. Nós somos 210 milhões de brasileiros, nós alimentamos 500 milhões de pessoas no mundo. E com tendência a crescer, né? Em progressão aritmética, não, em progressão geométrica. Então, o Brasil acelera no mundo espaço, e não né? tem jeito. Tem espaço. E hoje em dia, né, a ex-ministra Tereza Cristina e o atual ministro, Marcos Montes, né, é aquela agricultura vertical, né? Que você no mesmo espaço produz muito mais. Sim. Esse que é o grande objetivo. Né? Doutora, eu vou precisar entrar numa situação aqui meio que polêmica, mas é necessário que se tenha aí uma resposta, né? Nos últimos dias, a senhora esteve ali, foi denunciada, né, lá na Câmara, por um colega que, segundo ele, sofreu uma agressão aí na publicação. Como que foi isso, essa questão? Isso daí é do Partido dos Trabalhadores, né, o PT. Qualquer espirro que se dá dentro da Câmara que seja da direita, eles colocam a gente no Conselho de Ética, eu faço parte do Conselho de Ética. Tanto é que na semana passada o presidente do Conselho de Ética tomou uma decisão que não vai mais colocar em pauta determinados pedidos de investigação. Por exemplo, porque nós estamos perdendo o nosso tempo com besteira, né? E o Conselho de Ética ele tem outras funções importantes dentro da Câmara dos Deputados para exercer. Então, agora, a mesa do Conselho de Ética vai analisar quais as matérias que ele vai botar em pauta ou não. Porque o PT já entrou com mais de 100 pedidos de impeachment contra Bolsonaro. Se a gente dá um espirro dentro da Câmara, eles põem a gente no Conselho de Ética. Então, eles estão fazendo com o quê? O que eles fazem quando eles fazem isso por causa de uma besteira? A publicação que eu coloquei, na realidade, porque esse senador do Partido dos Trabalhadores falou que eu tinha tomado a vacina, que ele usou um termo que eu era... Agora eu esqueci o termo. Como se eu fosse assim, eu estivesse escondendo que eu tomei a vacina. Eu falei, de jeito nenhum. Eu sempre falei na Comissão de Seguridade Social e Família que eu sou uma pessoa defensora de vacinas. Sempre fui, meus filhos tomaram todos, eu tomo todas as vacinas que eu preciso.
Então, em nenhum momento eu escondi Sim. que eu tomei vacina. Aí eu só chamei ele de sanguessuga. Aí ele não gostou. Botei ele com os dentinhos assim, de vampirinho, que era o sanguessuga, ele não gostou. Eu poderia também não ter gostado, mas mas besteira, isso é coisa de ideologia política, né? Sim. Então... E, obviamente, a senhora foi absolvida. Lógico, nem teve julgamento, não. Eles só analisaram lá e ganhei por unanimidade. Até o pessoal do partido dele votou a meu favor, porque são umas coisas assim, sem nexo, esdrúxulas. Na realidade, eles querem tumultuar, né? Para desviar o foco das discussões que o país precisa ter de verdade, né? De fato. Na realidade, eles querem tumultuar, né? E é isso. Mas a gente sabe levar isso muito bem, graças a Deus. E agora, nós só estamos esperando aí. Eu fiz um projeto de lei, que é o Dia Nacional do Cristão. Olha, que legal. Eu sou passou na Câmara dos Deputados esse projeto, foi aprovado no Senado, e agora nós estamos esperando a sanção do presidente Jair Messias Bolsonaro para poder, que nós somos cristãos, conservadores, nós temos a nossa base a família e temos que fortalecer isso. Então, esse Dia Nacional do Cristão, ele é muito importante a gente resgatar, para que a gente possa realmente fortalecer, as nossas religiões. Sim. Porque que a esquerda quer? Justamente isso, que a pessoa, quando nasce, ela não pertence à família, ela pertence ao Estado. Isso daí é o cúmulo do absurdo. E eles não querem a família como a base da sociedade. Nós defendemos a família como a base da sociedade. Isso aí. Eduardo, tem alguma pergunta aí, algum comentário? Fica à vontade aí, tá, meu amigo, para fazer. Vamos ver se tem, doutora. Alguém tem sim, Del. Seja bem-vinda, doutora deputada federal Soraya Manato, aos estúdios do podcast. E tem muita gente aqui parabenizando, dizendo que apoia a senhora, apoia o seu mandato. Inclusive tem gente aqui já falando da sua pré-candidatura, apoiando também a sua pré-candidatura. Obrigado. Eu vou citar os nomes aqui porque as mensagens são praticamente nessa... Então, só para dar... aqui, registrar os nomes das pessoas que estão falando, aqui o Márcio Varanda, o sociólogo José Vieira dos Santos, Alfredo Talk Show, Fabiano Oliveira, Elias José dos Santos e Júlio César Valadares e Márcio Varanda por último aqui novamente. Mas obrigado. Eu também, além disso, eu tenho uma pergunta para a senhora. A gente falou muito sobre PT e a gente sabe que o PT, aí eu já não sei, é uma pergunta justamente para a gente desmistificar o que se trata do orçamento secreto que tanto o PT diz que existe e, na verdade, a gente sabe que esse orçamento está aberto, né? Não é secreto. Então, por que eles falam que é secreto? Na realidade, antigamente não existia nem orçamento secreto, porque não tinha orçamento, eles pegavam tudo, Então não sobrava nada para ninguém, só para o bolsinho deles. Com a língua afiada. Exatamente. Esse orçamento não é secreto. Eles falam orçamento secreto, mas ele é aberto. Tanto é que a ministra Rosa Weber pediu a relação das emendas que a gente colocou dentro desse orçamento e nós abrimos. Já está no sistema. Ele fica no sistema, E a gente só selecionou e mandou para ela. São emendas para os municípios, para os hospitais, para as escolas, para a agricultura, para a infraestrutura, para a segurança pública. São os orçamentos que nós, parlamentares, damos para os nossos estados a pedido dos prefeitos, dos vereadores, dos próprios deputados estaduais, que às vezes nos recorrem, porque a parte que eles recebem aqui é muito pouco. Por exemplo, aqui no estado do Espírito Santo, quem é contra o governador Renato Casagrande, é deputado estadual, não recebe emenda nenhuma. E quem é a favor, recebe muita emenda. Isso é o cúmulo do absurdo. E lá na Câmara Federal, que tem que acontecer no estado do Espírito Santo, é emenda impositiva. O que é o dinheiro do deputado? Dinheiro do deputado. Nem o presidente da República pode botar a mão. Para a gente poder realmente distribuir nos municípios das pessoas que tem necessidade, porque o presidente da República está em Brasília, ele vai saber o que precisa aqui em São Mateus, numa pestalose ou uma pai daqui, ele não vai saber. Então, se eu estou lá, é para isso. Nem então, se ele quisesse, não tem cabeça para ele conseguir ter essa noção toda. Exatamente, não tem. Então, o deputado estadual tem que ter essa autonomia igual a nós, deputados federais. Então, esse orçamento não é nada de secreto, porque ele está no sistema. Sim. Está aberto. Verdade. Entendeu? Verdade. Então, isso é... Doutora... É como eu disse, o PT gosta de tumultuar. O que eles não fizeram,
Eles querem tumultuar o que o presidente Jair Messias Bolsonaro está fazendo e com muita maestria. E nós estamos esperando, agora em outubro, para reeleger de novo nosso presidente, graças a Deus. Fala para mim quais são as suas perspectivas aí dos próximos anos, reeleição. Deixa eu te falar uma coisa, Del. Eu sou médica, né? E eu tenho uma vida estabilizada dentro da medicina. Uhum. Então, eu fico muito tranquila dentro desse meu mandato, porque eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar, faço uma boa política, nem velha nem nova, é uma boa política. Uhum. Eu me dedico e me cobro. Sim. E faço um bom trabalho. Eu tenho certeza que eu faço um bom trabalho. Uhum. Entendeu? Então, eu acho que a reeleição é consequência. Sim. Tem excelentes parlamentares que não vão ser reeleitos e tem péssimos parlamentares que fazem a péssima política que vão ser reeleitos. Uhum. Agora, eu acho que a gente tem que fazer o trabalho com a consciência tranquila. Se for reeleito, ótimo. Uhum. Se não for reeleito, durmo com a cabeça tranquila no travesseiro. Dever cumprido, que eu fiz, né, a minha parte, fiz meu dever, cumpri a minha obrigação como funcionária pública que eu sou paga com os impostos da população. Então, eu não me preocupo. Agora, eu não posso vender meu mandato para uma reeleição. Sim. Porque aí eu me comprometo. Eu não estou lá em Brasília representando ninguém, mas representando a todos ao mesmo tempo. A população capixaba, né? A população capixaba, a população brasileira. Então, isso daí eu levo assim, tranquila, estou trabalhando, logicamente, que eu não vou ficar dentro de casa deitado, voto, não vai aparecer lá na urna. Como diz o outro, Jesus não vai pegar na mão de ninguém para ir lá votar. É verdade. Então, estou fazendo meu trabalho. Parte, né? Reeleição ou não é uma consequência. Sim, verdade. Pode deixar uma mensagem aí para os capixabas, para a gente estar aqui? A assessoria já está olhando de lado ali, né? Já tem que encaminhar. Eu sempre gosto de vir para essa região, porque o norte do estado sempre foi muito deixado à parte. E agora a gente está trabalhando, desde 2019, quando eu assumi, eu estou trabalhando junto com José Roberto, diretor-presidente da Petrocity, me pediu uma ajuda, junto ao Ministério, já que eu tenho um bom trânsito dentro do Ministério, por causa do presidente Bolsonaro, para a gente ajudar a tornar realidade o Centro Portuário de São Mateus. Ah, sim. Que isso vai ser um divisor de águas para o nosso estado do Espírito Santo e para o Brasil. Porque, além desse porto, vão sair 2 grandes ferrovias. Né? Uma que vai até o Centro-Oeste e uma que vai até a Minas Gerais. Sim. Então, isso daí vai fazer... lá, de onde vai chegar em Minas. Isso. Pedro Leopoldo Pedro também. Leopoldo. Isso vai ser, assim, maravilhoso para escoar grãos, para escoar granito, para escoar madeira, para escoar ferro. E outra coisa, onde tem ferrovia tem progresso. Sim. Então tem muitas terras aqui que são desvalorizadas, você vai ver o valor que vai ter. Verdade. E eu estive lá nessa cidade que eu te falei, Pedro Leopoldo, e lá tem também algumas fábricas de cimento que poderão também ser exportadas com certeza. E trazidos aqui. E outra coisa, no percurso região. Dessas ferrovias vão ter aqueles portos secos. E ali em volta daquilo ali vão surgir também empreendimentos, que as pessoas vão estar estimuladas a empreender nesses locais. E aqui no Espírito Santo está tudo muito adiantado, vocês não têm noção. Olha só, que bacana. E no Centro Portuário de São Mateus vai ter uma base da Marinha. Quando o presidente veio aqui, já foi doado, né, essa área para a Marinha aqui, e o próprio Porto de São Mateus que vai construir, vai doar essa base. Então, isso daí é um trabalho que a gente faz, sempre a gente tem reunião lá com o ministro da Infraestrutura, porque as coisas estão correndo muito rápido e se preparem, munícipes aqui de São Mateus e região. Essa cidade, daqui a 10, 15 anos, vai ser outra coisa completamente diferente. Trazendo emprego, trazendo renda, trazendo melhores condições de vida, fazendo a população seja mais feliz, porque a maior felicidade de um pai é quando ele realmente consegue suprir a sua família das necessidades, quer se alimentar, quer estudar e ter um lazer. Então, esse que é o nosso objetivo. Antes da gente encerrar, eu ia encerrar já, mas essa foto é uma foto muito bacana até. Qual a
a sua avaliação ou qual o seu sentimento em relação ao presidente Bolsonaro? Eu sou suspeita porque Manato sempre foi Bolsonaro. Tem até uma fala dele quando ele veio aqui em São Mateus, que a candidatura dele começou dentro do apartamento de Manato, lá em Brasília, que ele ia muito mesmo lá. Já ouvi falando lá em Vitória. Ele falou aqui em São Mateus também. E essa foto que eu estou aí com o presidente foi na semana passada, né, que eu aprovei um projeto de lei colocando o nome do Dr. Manuel dos Passos Barros naquele viaduto que é o entroncamento entre a BR-262 e a 101. Dr. Manuel dos Passos Barros foi o fundador da Igreja Cristã Maranata, da qual eu pertenço, e eu consegui levar 25 pastores aqui do estado e de Brasília, e o presidente nos recebeu, sancionou essa lei, dando nome a esse viaduto do fundador da Igreja Cristã Maranata, e depois nos levou para o gabinete dele, os pastores oraram pelo presidente. Foi uma cerimônia muito bacana, fiquei muito feliz. Que bacana, que bacana. Soraya, eu quero te agradecer, tá? Pela sua disponibilidade, seu desejo de estar aqui conosco aqui. Quero dizer também que as portas do nosso programa permanecerão sempre abertas para você, para que a gente possa ter sempre um bate-papo, você trazer grandes novidades, né? Coisas, informações importantíssimas que você trouxe aqui para a gente, tanto em relação ao seu trabalho, quanto às coisas que estão por vir no nosso país, no nosso município. E eu quero te agradecer, tá, querida? Quero desejar muito sucesso na sua carreira, que Deus te abençoe, te proteja, te guie, e onde você passar, seja essa luz que eu sei que você é. A gente percebe isso no seu olhar, tá? Obrigada, Del. Eu falo o seguinte, como diz Bolsonaro, né? O mandato da gente, a gente exerce como missão, e é missão mesmo. Né? E graças a Deus, né, tanto o presidente... eu também, a gente trabalha junto para proteger o presidente. E eu queria deixar um recadinho para todos que estão me ouvindo, que essa eleição vai ser a eleição mais difícil nossa, porque a gente já tem certeza, é uma luta do bem contra o mal. E vocês que estão me ouvindo, vocês chegam aonde o presidente Bolsonaro não consegue chegar, eu como deputada federal não consigo chegar, e muitas vezes um deputado estadual. Então, convencer as pessoas da importância da gente manter um governo conservador, de direita, cristão. Porque sem Cristo na nossa vida, nós não somos nada. É verdade. E a família é a base da sociedade. Então, vamos preservar nossas famílias. Chega de ideologia de gênero na escola, chega de banalizar aborto, né? Chega de banalizar aborto, chega de aceitar que o seu filho de 6 anos de idade chegue da escola com batom na boca, porque a professora falou que menino e menina podem usar batom. A gente não pode admitir. Se nós não preservarmos nossas famílias, o futuro da humanidade tem um vislumbrar muito sombrio. E nós não queremos isso para os nossos netos, para os nossos filhos. Verdade. Então, é isso que eu queria pedir a todos. E para te encontrar aí nas redes sociais é Soraya Manato, né? Normal, com Y, Soraya com Y. Só entrar lá no Instagram, @Soraya Manato, e você vai acompanhar aí o mandato da deputada Soraya Manato dia a dia, né? Que bacana. Muito obrigado, querido. E a você que esteve conosco até esse exato momento, nossa sincera gratidão. Compartilhe este vídeo, envie para o seu amigo, para o seu familiar, para aquela pessoa que você deseja que tenha essas informações que nós tivemos hoje. E por aqui, você já sabe, né? A conversa é boa e o tempo voa.